Alunos do curso de Relações Internacionais da Unesp em Marília participam de atividade que simula os desafios da prática profissional. Pela primeira vez, eles reproduziram a reunião do Conselho de Segurança da ONU e exercitaram as habilidades de argumentar e negociar. As séries despontam no cenário audiovisual brasileiro. Você vai saber o que tem movimentado esse mercado e os formatos mais populares. O Unesp Notícias deste feriado de 7 de setembro começa agora. Boa noite! Para entender de que maneira temas como direitos humanos são tratados nos órgãos internacionais e como funcionam as reuniões diplomáticas nessas entidades, alunos do curso de Relações Internacionais da Unesp em Marília participam todos os semestres de simulações. Na semana passada, eles reproduziram, pela primeira vez, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um exercício que agrega conhecimento e desenvolve a oratória. Aos poucos, os alunos vão tomando seus lugares para o início da simulação da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Além dos 5 países com cadeira permanente no órgão, como Rússia e França, os estudantes representam outras 10 nações que foram eleitas para um mandato de 2 anos. A reunião tem ainda a presença da Síria, convidada por ser diretamente afetada pelos projetos em votação, e da OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Na pauta do dia, 2 projetos que pedem o fim do uso de gases venenosos e outros métodos de guerra por parte da Síria. Já a terceira proposta solicita que as nações deixem as divergências de lado e ofereçam ajuda humanitária ao povo sírio, devastado pela guerra. Durante as discussões, cada aluno delegado defende o ponto de vista do país que representa. Acreditamos que o projeto escrito número 2 pelos Estados Unidos foi um ótimo norte para que pudéssemos alcançar as resoluções que vieram a ser propostas no projeto número 3. A diplomacia dá o tom nos debates. Após a análise das emendas, as propostas são votadas. A simulação faz parte das atividades do GEL, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Organizações Internacionais, do curso de Relações Internacionais da Unesp em Marília. Para o Frederico, um dos representantes da China durante o exercício, foi um desafio defender os ideais de um país oriental. A preparação foi basicamente uma leitura em relação às diretrizes sobre a política externa chinesa e a leitura sobre o tema e o posicionamento da China em relação a ele. E foi muito benéfico, muito profícuo poder se debruçar sobre a civilização chinesa, sobre os entendimentos deles como ideais sobre democracia, direitos humanos, são diferentes dos pressupostos ocidentais. Foi um desafio muito bem colocado e que colocamos com o maior orgulho e maior prontificação possível. Já esta outra aluna ficou orgulhosa por encarnar o papel da delegação síria. Como eu sou de origem árabe, foi muito gratificante estar aqui representando a Síria, assim com a minha nobre delegada Lívia Caldeira, que também me acompanhou nesses dias. E o fato de que toda a atenção estava voltada pela Síria nos deu a possibilidade de demonstrar a realidade que está ocorrendo no Oriente Médio, que muitas vezes é camuflada pela mídia ocidental. Então, muitos acreditam que realmente o governo do Bashar al-Assad perpetra todos esses ataques químicos, né? E que na realidade é muito do financiamento proveniente dos países ocidentais, infelizmente. Uma atividade que só aumenta a bagagem cultural e teórica dos alunos. Essa participação, em especial a nossa representação dos Estados Unidos, é muito significativa justamente para entender o posicionamento dos Estados Unidos, né, na política internacional, sua política externa, então principalmente em relação a direitos humanos, direito humanitário e todos os temas que concernem tanto a paz quanto a segurança internacionais. Eu achei que foi uma experiência muito engrandecedora, porque a gente nunca tinha feito, né? A gente costuma fazer da OEA, né? Que é a Organização dos Estados Americanos. E da ONU foi uma coisa nova, a gente estava bem assim aflito, mas felizmente deu tudo certo, todos os alunos se prepararam muito bem. E assim, eu estou muito feliz. Acredito que eles conseguiram desempenhar bem o papel do Conselho de Segurança. E os ganhos com a simulação vão além. Os participantes crescem em conhecimento sobre as organizações, debatem temas pouco presentes na sala de aula e ainda desenvolvem o poder de argumentação. A oratória é uma coisa que a gente usa muito na nossa profissão e muitas vezes o pessoal do primeiro ano chega aqui muito tímido, com dificuldade para falar, e a gente percebe realmente que com o decorrer das simulações eles vão melhorando
E isso é muito importante, a gente faz bastante seminário na faculdade também, então isso ajuda muito. Além disso, também a simulação ajuda em questões de resolução de conflitos também, que é algo que a gente precisa na nossa vida, né? Não só a profissional, mas também a vida pessoal. Falar para melhorar. Depois da simulação da reunião do Conselho de Segurança da ONU, os alunos do GEL reservam um tempo especial para fazer uma avaliação de como foi toda a dinâmica. A gente faz um feedback com a secretária-geral somente para que eles não se sintam acuados em dizer quais são as críticas e as sugestões, porque nós admitimos que erramos em alguns quesitos e nós queremos que isso seja exposto para que a gestão do ano seguinte faça de novo a simulação e faça melhor do que a gente. Uma experiência que extrapola os muros da universidade. O GEL permite que nós possamos explorar novas possibilidades das relações internacionais e de outras áreas das humanidades, né? Então é um grupo muito aberto, nós aceitamos parcerias com a comunidade, sempre buscamos expandir o grupo, porque nós pensamos que o GEL não pertence a essa bolha universitária, ele vai muito além disso. No próximo dia 16 de setembro, a Unesp vai promover uma prova de triatlon em Bauru. O repórter Otávio Frabetti traz mais detalhes da competição. A prova faz parte das comemorações dos 30 anos de encampação da Unesp em Bauru. E para saber todos os detalhes, eu converso agora com o professor Márcio Pereira. Professor, como que vai ser essa prova? Conta pra gente. O primeiro triatlon Unesp do campus de Bauru vai acontecer no dia 16 desse mês. E a intenção inicial é fazer com que o maior contingente do público Unesp, entendido do público Unesp como servidores, alunos e mesmo participantes do projeto de extensão, possam se envolver ao máximo com essa prova. Por esse motivo, a gente escolheu o triatlo, já que a cidade de Bauru já apresenta um contingente muito grande de provas de rua, de corridas. Então, o diferencial seria apresentar o triatlo. Nesse triatlo, nós vamos ter a participação exclusivamente de equipes, ou seja, não vai ser possível que uma única pessoa faça as 3 etapas. E dessas 3 etapas, uma vai acontecer aqui na Praça de Esportes, que é a natação, e as outras 2 etapas, o ciclismo e a corrida, vão acontecer no campus principal, nas imediações ali da Portaria 1, no entorno do anfiteatro, que a gente chama de Guilhermão. Como que as equipes, então, podem se inscrever? Nós disponibilizamos um e-mail especificamente para essa prova, que é triatlon@fc.unesp.br, e a partir desse e-mail a gente passa todas as informações necessárias para a inscrição das equipes. As inscrições podem ser feitas até que dia e qual o valor delas? Num primeiro momento a gente pede para que todos se inscrevam o mais rápido possível, porque a gente tem um número limitado de vagas. A gente tem um teto de 300 participantes, correspondente então a 100 equipes. Por isso a gente não estabeleceu uma data limite, mas orienta para que todos façam as suas inscrições o mais rápido possível. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando então que a prova vai ser realizada no domingo, dia 16 de setembro. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. Produções distribuídas no formato de séries não são novidade, mas o mercado audiovisual tem passado por mudanças nos últimos anos. Além do surgimento de novas plataformas de distribuição, essas produções também ganham fôlego em países que deixaram de ser simples consumidores do formato e passaram a deixar sua marca nesse rico universo narrativo. É o caso do Brasil. E o Bruno Jareta, doutorando da Unesp, é quem explica a importância desse movimento para a gente. As produções seriadas sempre existiram na televisão. No Brasil a gente tem uma ênfase nas telenovelas, então é o nosso principal produto, é o produto que a gente mais vende, que a gente mais é reconhecido internacionalmente. Porém, assim como no mundo todo, o brasileiro começou a consumir mais seriados nos últimos anos para cá. E foi uma produção, é um tipo de produção que começou a talvez roubar de Hollywood, alguns autores de televisão apontam isso, o status de criação de narrativas complexas. E eu atribuo a isso um dos fatores dos seriados terem crescido. Se a gente pegar hoje as produções de mais bilheteria no cinema, elas não têm talvez a mesma complexidade narrativa, os personagens mais interessantes, por exemplo, como nós temos em obras televisivas. Um outro fator que contribui para esse crescimento dos seriados é a facilidade de acesso.
Então, antigamente, a gente tinha basicamente um modelo para ver seriado, que era a televisão em fluxo. Esse modelo permanece ainda muito vivo, ainda funciona muito bem, mas hoje nós temos outros modelos. Nós temos, por exemplo, a Netflix, que lidera no setor de streaming, como uma plataforma que distribui conteúdos sob demanda. E como nós temos também uma variedade que vem crescendo, eu acho que muita gente que antigamente não assistia seriado por não encontrar um produto que era adequado ao que ele gostava, ao gênero, ao estilo, ao elenco e coisas do tipo, hoje já consegue encontrar com mais facilidade. A lei da TV paga, que foi implementada em 2011 para 2012, né, está em vigor desde então, ela foi crucial. Hoje os números apontam isso. O que ela pede é que 3 horas e meia por semana, isso dá meia hora por dia, se for dividir igualzinho, 3 horas e meia de conteúdo nacional, metade dele independente e algumas outras coisas, mas ela é basicamente isso. E hoje os dados apontam que os canais do cabo, eles estão colocando mais conteúdo nacional do que a cota obriga. Em relação ao formato, eu acho interessante destacar o caso da Rede Globo, porque eles têm à disposição tanto o canal em fluxo quanto o aplicativo, o portal Globoplay, que coloca o conteúdo lá sob demanda. E nesse aspecto eu destaco o caso da série Justiça, que foi uma série que olhou para o hábito do público e entregou um conteúdo que podia ser consumido tanto diariamente, um dia depois do outro, quanto semanalmente. Cada dia da semana era protagonizado por um personagem. Se você só podia, por exemplo, assistir na quinta-feira, você tinha uma história completa, porque na quinta-feira era sempre o mesmo protagonista. Então, essa estratégia a gente não tinha visto ainda em outros locais. O que eu tenho observado que tem sido legal também, as séries brasileiras de comédia, elas estão tentando misturar algumas questões geracionais. Então, a gente teve a Vade Retro na Globo, que juntou um ator como Tony Ramos e uma atriz como a Mônica Iose, que é de uma geração mais recente, e as dinâmicas de piadas na série funcionavam nessa linha. Recentemente na Netflix, a série Samantha, ou Samantha, porque tem uma exclamação e a personagem pede para falar Samantha, ela era uma estrela mirim dos anos 80, que tenta agora sobreviver e conduzir a fama dela na base dessa fama do passado, só que no mundo hoje de influenciadores digitais, de Instagram. Então tem muitas situações de comédia que nascem disso. E eu tô achando interessante, essa dinâmica funciona muito pra gente aqui. E nós temos outros casos também que não deram muito certo, mas que eu acho importante, né, do ponto de vista de experimentação de linguagem, observar, como o caso do Supermax, também da Globo. Foi uma série que buscou ali misturar terror com ficção científica, com um pouco de reality show na estética. Não deu muito certo na audiência, mas eu acho muito importante uma empresa como a Globo, do tamanho da Globo, explorar em linguagem e ver o que está agradando o público, o que não está. Esse choque cultural que a gente pode antecipar, né, de séries produzidas aqui, como elas são vistas lá fora, eu acho que a gente pode entender isso analisando o nosso consumo de seriado antes de dar chance para uma série brasileira. A gente consome muita produção de fora. Vou dar exemplos aqui que séries ficaram conhecidas pela Netflix. Dark, que é uma série alemã, La Casa de Papel, que é uma série espanhola. São séries com idiomas que não são inglês e que a gente passou a consumir aqui e a gostar, e fez a mesma fama que muitas séries norte-americanas fizeram. Nesse mesmo raciocínio, o Brasil tem crescido lá fora. O caso do 3% é bastante interessante para analisar, porque ele sofreu críticas bem pesadas por parte do público brasileiro, mas essas mesmas críticas não eram tão fortes no público estrangeiro. Por tratar de uma ficção distópica que tem como pano de fundo a injustiça, eu entendo o 3% como uma temática global. Em qualquer canto do mundo você vai entender o que tem ali. Tanto que foi renovada imediatamente pela Netflix e La Casa de Papel tirou esse título de 3%, mas até então era a série de língua não inglesa mais vista no mundo inteiro no serviço da Netflix. No caso de O Mecanismo, outra série polêmica da Netflix, né, que trata do início das investigações da Lava Jato aqui no Brasil. Eu acho interessante para nós, público brasileiro, parar de ver um pouco FBI e instituições internacionais para ver a Polícia Federal, para ver o Ministério Público. Então, ambientar essas narrativas de investigação, de corrupção, que a gente talvez já até tenha visto em outros lugares, ajuda bastante para a gente se identificar na tela. E tem também essa dimensão global, porque corrupção não é exclusividade do Brasil e também não é exclusividade do setor público. A gente tem no setor privado e a gente tem internacionalmente. Se a gente pegar o caso da série Sob Pressão, da Rede Globo, é uma série médica que se passa num hospital do Sistema Único de Saúde, e por mais que séries médicas já sejam bastante antigas na televisão, a gente tem no Sob Pressão um ineditismo na questão de ver como que os limites de recursos que o Hospital do SUS tem
como isso influencia as decisões éticas dos profissionais que ele trabalha. Então, isso faz com que também tenha um potencial de mostrar uma realidade brasileira, tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro, que a gente não vê em outras produções. Se alguém te recomendar uma produção nacional, deixa esse preconceito de lado, dê uma chance, veja o piloto de série serve para isso, para nos conquistar e a gente decidir se vai continuar vendo ou não. E a gente tem vários canais de distribuição, a gente tem nas emissoras abertas, a gente tem na TV paga, a gente tem nos serviços de streaming, serviços gratuitos, serviços pagos. Então, elas estão por aí, estão cada vez mais presentes, nos representam, contam histórias da nossa cultura e estão nos mostrando para o mundo. Então, vamos dar uma chance, tem muita coisa boa para a gente assistir. O Nesp Notícias fica por aqui, um bom fim de semana e a gente se encontra na segunda. Tchau!